Boa noite, pessoal. Quinta-feira, 9 horas da noite, e decidi fazer essa live especial para nós tratarmos aí de um tema que é muito recorrente. Recebo muitas perguntas no meu Instagram sobre isso, sobre essa questão de servidor público aí que vai de novo ter uma janela para poder aderir ao novo regime, mudar do regime estatutário, né, do jeito que ele recebe sua aposentadoria, para continuar no estatutário, mas com teto do regime geral da Previdência Social, tá? E se deve ou não aderir ao FUNPRESP e tudo mais. Então, vamos lá. Vou deixar vocês entrando, então quem estiver entrando, se puder dar um joinha, dizer como é que está o som, como é que está a imagem, se está tudo ok. Vai ser uma live super rápida, então fica aqui, vão ser 20 minutinhos, tá? Só peço realmente um feedback de vocês do som e da imagem, se está tudo ok para vocês. Um ponto muito importante, é uma live, gente, voltada para quem é servidor público, porque é uma pergunta que eu recebo com bastante frequência, e eu vou explicar por que eu recebo essa pergunta com bastante frequência. Então, sendo bem direto, se você não é servidor público, às vezes a live não vai te atrair tanto, não vai ser tão atrativa para você. Evidentemente, estou vendo aqui o Vidal, abraço Vidal, grande advogado da área previdenciária. De repente se interessa, vai escutar aí o assunto, vai poder até dar uns feedbacks e contribuir um pouquinho conosco sobre esse tema. Então, evidentemente, se você se interessa pelo tema, claro, vai ser um prazer ter você aqui. Mas já vou adiantar qual que é realmente o tema, né? Para que vocês não fiquem muito por aqui. Legal, Vidal? Fica por aí mesmo. Tu entende tudo de direito previdenciário que eu sei. E aí, evidentemente, se quiser colaborar, contribuir um pouquinho, vai ser bem legal. Pessoal, vai colocando aí, às vezes, que órgão que vocês trabalham. Então, se você é servidor público, vai ser bacana conhecer vocês. Enquanto o pessoal vai entrando, porque é importante ter mais pessoas na live para eu poder realmente ter as perguntas e poder interagir um pouco com vocês. Eu fiz algumas anotações e vou trazer, mas enquanto o pessoal vai entrando, deixa eu me apresentar um pouco, por que as pessoas fazem tanto essa pergunta para mim, você que às vezes não conhece um pouco aí, acho que esse meu histórico de vida. Vamos lá, então, eu sou analista de valores imobiliários e eu fundei o primeiro research de cobertura de fundos imobiliários independentes do Brasil em 2015. Em 2015, nós tínhamos algumas poucas casas de análise independente, a Empíricos ainda era mais forte, mas ninguém cobria os fundos imobiliários, ninguém se interessava por cobrir fundos imobiliários. E em 2015, em 2013 eu tinha um blog sobre fundos imobiliários e eu decidi fazer o serviço de research, então fiz as provas que a CVM exigia e tudo mais, para fazer uma casa de análise independente exclusiva de fundos imobiliários. E agora está ganhando corpo, vai fazer cobertura de ações também, mas até então eu fazia somente de fundos imobiliários, tá? Que é realmente uma grande paixão, apesar de analisar ações também. Esse é um pouco do que vocês me conhecem, mas muitas pessoas não conhecem um outro lado do Rodrigo, servidor público. Eu fui servidor público federal de 2001 até esse começo desse ano de 2022. Eu entrei no Serviço Público Federal, na Justiça Federal, e lá fiquei até 2022. Eu passei, coincidentemente, no concurso da Justiça Federal, concomitantemente ao passar no vestibular de Direito. E isso acabou me fazendo ficar lá na Justiça Federal por muito tempo. Por quê? Porque durante o período da faculdade, logo eu consegui uma certa gratificação e não tinha sentido eu fazer outro concurso. Logo que eu me formo em Direito, em 2006, abril de 2006, logo na sequência, começo de 2007, eu sou convidado para exercer o cargo de diretor de secretaria, onde eu fiquei até meu último dia dentro da Justiça Federal. Consequentemente, não fazia muito sentido eu também fazer outro concurso dentro da minha expectativa de vida. Em razão dessa minha história com o serviço público, em razão do fato de eu ter me exonerado do serviço público, por quê? Uma questão meio dupla isso aí. Eu tinha alcançado já a minha independência financeira, já tinha algum tempo que eu não precisava mais trabalhar, mas eu estava trabalhando muito porque eu tinha duas atividades. Eu tinha atividade de análise e eu tinha atividade de servidor público. Estava indo uma média de umas 80 horas por semana. Decidi então largar o serviço público, me exonerar. Era um bom cargo, pagava um bom salário. O salário de diretor de secretaria na Justiça Federal é um bom salário, eu estava bem estabilizado.
E aí, mas acabei optando por me exonerar, porque realmente eu não precisava mais trabalhar e estava trabalhando o dobro do que precisava trabalhar. Era um negócio que não fazia mais lógica. Eu sou um grande apaixonado pelo mercado financeiro e aí podia concentrar mais energia então na minha atividade. Em razão disso, é muito comum as pessoas me perguntarem se eu migrei para o regime, para o teto do regime geral, ou seja, para pagar menos contribuição previdenciária, e se eu teria migrado também para o FUNPRESP. Então, dentro dessa minha história, as pessoas acabam me perguntando muito isso. Se eu fiz isso, se eu não fiz, e por que que eu fiz e por que que eu não fiz, para ajudar um pouco. E aí parece que agora abriu de novo a janela. Como eu saí de serviço público, eu realmente não sei como é que está essa janela, mas eu ouvi falar que a janela para poder aderir, ela abriu novamente. Então, vamos lá. O que que eu fiz? Vou ver se eu consigo ajudar vocês com esse tema e aí vocês depois podem tocar as perguntas aí que vai ajudar de repente bastante o que vocês tiverem de dúvidas. Já entrou bastante gente, já dá para tocar direto isso aqui. Eu não aderi, tá? Então, já falando diretamente, eu não aderi. Eu tinha realmente um plano de sair do serviço público, né? Então estava no projeto de alcançar uma independência financeira plena. O que é alcançar uma independência financeira plena? É os meus investimentos gerarem renda igual ou maior do que eu ganhava na minha atividade como servidor público, especificamente como diretor de secretaria, porque eu me considerava bastante estabilizado, apesar de ser um cargo em comissão, bastante estabilizado nesse cargo. E esse era o projeto, e aí o projeto era sair. Então, se eu tinha um projeto de sair, lá por volta de 2016, 2017, se não me engano, quando abriu essa possibilidade, por que eu não aderi ao novo regime e passei a contribuir no teto do regime geral? Ou seja, diminuía o quanto eu pagava todos os meses, né, já que eu ia sair mesmo, e diminuía, vamos assim dizer, o prejuízo. Afinal de contas, quando você se exonera, tudo aquilo que você contribuiu acima do teto do regime geral se perde, né? Muita gente costuma dizer, o servidor público se aposenta acima do teto, mas esquece que o servidor público contribui acima do teto, evidentemente, e numa situação como a minha, que sai, você perde tudo aquilo que você contribui acima do teto. Por que eu não aderi? Tá? Então, vamos lá. Eu não aderi pelo seguinte, gente. Apesar de eu ter um bom salário, o meu cargo era de técnico judiciário, porque eu entrei, como eu disse para vocês, como eu contei para vocês, eu passei simultaneamente vestibular e concurso, então era um cargo de nível médio. Era um bom salário, dava praticamente quase o dobro, acho que, do regime geral, do que eu contribuía. Mas o meu pensamento era o seguinte, lá por volta de 2017 eu tinha esse plano de sair, mas esse plano ele ainda não me parecia que iria acontecer, ele não me parecia factível que iria acontecer. Eu já tinha tido um projeto de sair antes e não tinha saído, que hoje, olhando para trás, eu consigo dizer com muita clareza que eu não saí porque eu não tinha uma outra atividade. Eu acreditei ali, eu acho que sair para ficar em casa foi algo que de repente tirou a força de sair naquela época. E lá, quando abriu essa janela para optar em 2017, então eu não tinha ainda essa clareza. Eu queria, era o projeto, mas ele não estava concluído, e tanto que ele ainda acabou levando praticamente 5 anos para se concluir. E aí, qual que era o meu pensamento? E é esse o ponto que de repente vai ajudar muito vocês. Qual que era o meu pensamento nessa hora? Se eu aderisse ao novo regime, então eu estaria limitado ao regime geral. Se eu fizesse um outro concurso, se eu fosse para um outro cargo público, eu continuaria limitado ao regime geral, tanto a contribuição quanto ao que eu viria me aposentar. Então eu fiz uma conta matemática, tá? Afinal de contas, nesse momento, o que você faz são contas matemáticas. E aí o que eu fiz? Eu tinha um certo nível de contribuição, mas se os meus planos, o meu projeto de vida viesse a mudar durante aquele intervalo de tempo e eu decidisse fazer um outro concurso, por exemplo, fizesse um concurso aí para um advogado da União, que seria para ganhar mais ou menos o que eu ganhava, mas sem a função, ou seja, eu passaria a contribuir como advogado da União. Como eu entrei antes de 2003, eu tinha direito à paridade. Então, quando eu me aposentasse, eu poderia ter direito à paridade, eu ganharia igual a quem estava na ativa. Qual que foi a minha conta? Se eu passo num outro concurso, um advogado da União, procurador da Fazenda, até mesmo juiz, não estava nos planos, mas se eu fizesse e passasse, o que aconteceria? Eu teria direito a me aposentar com aquele novo salário, desde que eu ficasse lá. Eu não lembro muito bem a regra, se são 5 ou era 10 anos no cargo, mas eu acho que era 5 anos no novo cargo. Então veja, eu mudaria de cargo, tá? Contribuiria
5, 10 anos naquele novo cargo, mas me aposentaria com o salário daquele novo cargo. Sendo que eu teria contribuído durante 20, 25 anos num outro salário muito menor, com uma contribuição muito menor. Então eu fiz essa conta e pensei, poxa, isso aqui é um ponto negativo para se eu aderir. Porque tudo bem, o meu plano é sair, mas e se eu não sair, né? Eu gosto muito de trabalhar com essa ideia. Se eu vou fazer algo, tá? Mas e se eu não fizer? E se algo mudar no meio do caminho? As coisas mudam. Eu já tinha passado por isso antes, eu já tinha tido um projeto de sair, não tinha saído, então eu tinha que trabalhar com isso. Então esse foi um dos pontos negativos que pesou bastante na hora realmente de eu não migrar para o novo sistema. E aí depois, evidentemente, eu fui fazendo algumas outras reflexões que aí podem ajudar vocês. Então esse é o primeiro ponto, né? Se eu fizer um outro concurso, se eu sou de antes de 2003, eu tenho direito, né, a me aposentar com a paridade. Se eu faço um novo concurso, poxa, eu me aposento com um novo salário, com um tempo de contribuição muito menor. Então, acaba sendo uma vantagem, às vezes, para quem não aderiu a esse modelo. E aí eu fiz aqui algumas anotações para conseguir explicar para vocês o que eu refleti. Tá? Outro ponto que eu refleti bastante, que muita gente acabava me perguntando, muita gente que acabou aderiu porque o tal do benefício especial ele era muito bom. Então a pessoa foi lá, fez o cálculo do benefício especial, disse, poxa, o benefício especial é legal pra caramba, é muito bom, eu vou aderir ao novo regime, né? Vou ficar limitado ao teto do RGPS, quando eu me aposentar eu vou receber esse benefício especial. E aí você conversava com a pessoa e a pessoa dizia assim, não, porque eu vou aderir porque eu não confio na previdência do governo. Então, quanto antes eu sair dessa previdência do governo, melhor, e eu tenho esse benefício especial. Aí fica aí um ponto meu de reflexão para vocês, que é o seguinte: se você não confia no governo para sua aposentadoria, que eu sinceramente acho que não se deve confiar mesmo, o ideal é fazer como eu fiz, constrói a sua aposentadoria fora. Mas se você está nessa vibe de eu não confio de jeito nenhum, não dá para confiar no benefício especial. Você concorda comigo? Você imagina, hoje eles estão prometendo o seguinte, você vai lá, faz um cálculo, tiveram pessoas que eu vi, fizeram cálculo de 10 mil, 12 mil reais, era o benefício especial que vai receber todos os meses, quando se aposentar, ou seja, daqui 20 anos, o governo federal vai fazer pagamento mensal desse benefício especial corrigido pela inflação. E aí, de onde que vai sair esse dinheiro? Tá? Esse é um grande ponto que eu me perguntava, de onde vai sair esse dinheiro? Quem me garante que vai realmente vir essa grana? Aqui no estado de Santa Catarina, onde eu estou, eu conversei com alguns colegas que são servidor público e aqui eles estão fazendo um pouco diferente. Quem está migrando para o novo modelo, vai ficar limitado ao regime geral, eles vão devolver tudo que eles contribuíram acima do teto corrigido. Mais ou menos foi isso que me explicaram. Aí é outra questão. Aí realmente é outra questão. Tá? Mas essa questão do benefício especial, eu particularmente não tenho tanta confiança assim. E aí outra questão que sempre surge é o seguinte, ok, estou querendo aderir, estou pensando em aderir, ou então até mesmo assim, né? Eu entrei depois de 2003, então eu não tenho direito à paridade, então essa conta que eu fiz de se passar em outro concurso, ela já não vai valer para você, porque você entrou depois de 2003. E aí você quer aderir ao novo regime e quer passar a contribuir ao FUNPRESP. Por quê? Porque o FUNPRESP realmente é muito interessante. Para cada R$1 que você coloca, o governo coloca mais R$1, limitado ali ao que você ganha, né? A sua remuneração. Bem, o que eu posso dizer para vocês é que esse sistema previdenciário, ele é fantástico. Ele é muito benéfico. Quando você põe na ponta do lápis, quando você põe no cálculo ali, você imagina, você já parte de um lucro de 100%. Então, se o investimento te der outro 100%, tá? Você já teve ali 300%. Tá? Vai parecer um pouco estranho, mas é que na verdade é o seguinte, você botou 1, o governo botou 1, virou 2, tá? E aí você teve 100% de ganho, virou 4, mas na verdade você botou 1. Tá? Então você põe 1 e acaba tendo um retorno de 300%. Então é muito realmente benéfico o FUNPRESP nesse ponto, do 1 para 1. E aí vem a grande questão. Mas ok, você está aderindo
à previdência ao novo sistema, porque você não confia na previdência do governo. E aí você vai ficar no FUNPRESP. E o FUNPRESP, ele é tocado por servidores públicos, em grande parte, né? Então você tem lá nos comitês, nas comissões, alguns servidores públicos. E nós vimos em algumas empresas públicas os problemas que os seus institutos de previdência tiveram ao ter realmente influência do governo, emprestando dinheiro para quem não deveria emprestar, tendo déficit e acabando tendo problema. Ou seja, se você não confia num lado, na minha opinião, fica bem difícil de você também confiar no outro lado. Se eu tivesse muita clareza lá em 2016, 2017, quando pôde aderir novamente, que é o que vocês estão agora, então se vocês estivessem nessa situação, ter muita clareza, eu vou sair, daqui 5 anos eu vou sair, já está definido, o projeto está todo, está 100% redondo e não tem como voltar atrás, eu iria, sem sombra de dúvida, aderir ao novo regime e aderir ao FUNPRESP. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, esse 1 para 1 é imbatível. Tá? Para cada R$1 que eu coloco, o governo coloca R$1, isso aqui é imbatível, totalmente imbatível. Tá? Ninguém consegue ganhar disso aí. E aí, se eu vou sair mesmo, eu consigo fazer a portabilidade desse meu plano por um outro plano, levando todas as contribuições do governo. Tá? Porque se eu me exonero e tento sacar o valor, aí eu não consigo levar o valor do governo, eu só levo o meu valor. Agora, se eu faço a portabilidade, eu levo tudo. Então, se para você está muito claro essa ideia de que você vai sair, pode ser realmente muito vantajoso você fazer essa adesão, você contribuir para o FUNPRESP e quando você sair, faz a portabilidade, às vezes para um plano privado, não fica com a ingerência de governo, você não sabe daqui a alguns anos como vai fazer. Tá? Para quem não quer aderir, então para quem está lá, poxa, não vou aderir, estou com receio, estou com muito na dúvida que eu vou aderir, uma provocação que eu tenho feito é que é o seguinte, tem muita gente aderindo, quem entra novo contribui no teto do regime geral, ok? Então, se eu decidisse hoje, poxa, vou fazer concurso público de novo, olha a maluquice, vou fazer concurso público de novo, aí faço concurso público novamente. Eu vou entrar e eu vou me aposentar no teto do regime geral, não tem essa. Só que eu vou contribuir no teto do regime geral, tá? E aí o que acontece? Quem vai pagar a aposentadoria lá do Rodrigo, que antes de sair do serviço público, que não aderiu, que tem direito à paridade e que vai se aposentar com 2 vezes o teto, algumas pessoas 3 vezes o teto. Pelo modelo previdenciário brasileiro, quem paga a aposentadoria, quem paga o custo da aposentadoria é quem está trabalhando. Então, no modelo previdenciário brasileiro, os recursos arrecadados pela nossa previdência oficial, ele não vai para uma conta minha e esse valor vai pagar minha aposentadoria lá no futuro. Não. O governo pega as minhas contribuições previdenciárias e usa ela para pagar a aposentadoria das pessoas que estão inativas. Ou seja, ele pega o dinheiro das contribuições de quem está nativo e paga de quem está na inativa. Agora você imagina quando eu tenho uma queda na arrecadação brutal de pessoal que está nativa, porque ele não contribui mais sobre tudo que ele ganha, mas sim só sobre o teto do regime geral. Mas quem se aposenta lá com um salário de 2, 3 vezes o teto. E aí fica a minha provocação para vocês. Será que essa sua aposentadoria lá na frente vai ser sustentável? Será que lá na frente diversas mudanças legislativas não vai levar todo mundo para o teto do regime geral? Então, veja, evidentemente que eu não quero dizer para você que você tem que aderir ao novo regime. É uma decisão bastante difícil. Como eu mesmo disse, eu optei por não fazer. Porque na minha cabeça, se eu não saísse do serviço público dentro do intervalo de tempo que eu tinha me dado, que acabava justamente, até acabava em 2021, que eu acabei saindo em 2022, eu voltaria a estudar para provavelmente tentar fazer outro concurso, porque eu disse, poxa, não vou ficar a vida inteira no mesmo órgão fazendo a mesma coisa. E aí eu teria essa situação vantajosa de poder realmente, com um número baixo de contribuições, um valor muito baixo, ter um retorno muito alto. Se eu fizesse uma TIR das minhas contribuições previdenciárias, se eu passasse no outro concurso,
seria um retorno inigualável, tá? Agora, no caso de eu realmente, né, tivesse muito decidido, realmente sair, eu tivesse 100% claro, eu teria aderido. Agora, o ponto de reflexão que eu sempre fiquei foi justamente esse, tá? Quem não aderir corre um risco muito grande de o tempo e as mudanças legislativas levarem o seu salário atual, o seu modelo atual, mais próximo possível ao regime geral. Como? Eu não sei. Tá? O pessoal que trabalha no Poder Executivo, que tem lá gratificações, sabe como tiveram mudanças de gratificações lá, gratificações que eram gratificações de atividade normal, todo mundo ganhava, levava-se para a aposentadoria, transformaram em gratificação de desempenho para cortar um pouco do pessoal que é inativo. Diversos cargos possuem esse tipo de gratificação. Eu, por exemplo, sou do judiciário, nós tínhamos lá a gratificação de atividade judiciária, que fazia parte do seu arcabouço remuneratório. Ele me garante que lá na frente isso não vira uma gratificação de desempenho e aí quem está aposentado não recebe integralmente, né? Que acabou que foi isso que aconteceu lá com o pessoal do Poder Executivo. Então essas são as reflexões um pouco que eu faço e que eu realmente colocaria na balança. Uma coisa que eu faria, que eu não faria na verdade, né? Uma coisa que eu reflito muito é você adere ao novo sistema, você vai continuar no serviço público e você adere ao FUNPRESP e passa a fazer uma contribuição bem alta para ter um para um. Tá? Porque entra aquela questão que eu falei para vocês. Hoje os FUNPRESPs estão indo muito bem, mas nós não sabemos como é que vai ser o futuro. Aí nós tivemos problemas com fundos de correio, fundos da Caixa, eu realmente ficaria preocupado. Ou seja, eu estou saindo de um sistema que eu não confio e eu vou entrar num sistema que eu tenho uma história de algum tipo de problema. Então, se fosse contribuir, o que eu faria? Né? O que daria para você pensar em, às vezes, fazer? Contribui com uma parte em que a parte que o governo vai contribuir fecha o equivalente ao que você sozinho contribuiria sobre todo o seu salário. E o restante, investe. Esse é um ponto, gente, muito importante de você pensar. Tentar construir a sua aposentadoria. Então, eu vou aderir ao novo sistema. Então, eu vou aderir ao novo sistema, minha contribuição vai ficar limitada ao regime geral da Previdência, e aí vai me sobrar uma grana aqui, né? E aqui, não esquece de fazer a seguinte conta. A partir da hora que você fizer isso aqui, vai te sobrar uma grana, porque a parte da contribuição previdenciária vai ser menor, mas o imposto de renda vai aumentar um pouco. Tá? Então, se você contribui, por exemplo, sei lá, vou botar aqui um número qualquer, 5 mil de previdência e de repente isso vai cair para só 2 mil, você não vai ter um aumento salarial de 3 mil, porque sobre esses 3 mil vai ter os 27,5 de imposto de renda. Nós estamos falando aí de um aumento salarial aí, estou fazendo aqui de cabeça próximo a uns R$ 2.200 numa situação como essa. Tá? De qualquer forma, ainda é um dinheiro que sobra mais. Invista esse valor. E aí aqui vai uma recomendação bem forte para vocês. Se você tem uma previdência oficial, INSS, regime geral, previdência própria, como o caso dos servidores públicos, que é o que nós estamos falando agora, tá? Em tese, você morre e acabou. Se você tem um filho lá, isso não fica para o seu filho, só se ele for menor, com as regras lá que você tem. Mas se ele é um maior de idade, assim esperamos que você viva o suficiente para isso, em tese você não deixa para praticamente ninguém esses benefícios. Se você constrói uma aposentadoria com bons fundos imobiliários, com boas ações pagadoras de dividendos, com bons imóveis, quando acontece esse evento morte, você deixou um patrimônio para os seus dependentes. Eu sei que muita gente diz, mas não vou deixar o patrimônio para os dependentes e tal. Sim, não tem a menor sombra de dúvida que a melhor coisa que você tem para deixar é realmente a educação. Mas evidentemente que se você consegue deixar um patrimônio, é mais interessante. Então, é muito importante que você pegue essa sobra e construa as suas previdências, tá? A sua própria previdência. Esse é o ponto importante. O tema era um pouco esse, é um tema difícil de ser tratado. Eu não sei se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês puderem fazer algum tipo de pergunta sobre esse tema específico, porque isso é uma pergunta que veio bastante corriqueira
na caixinha de perguntas, né? Tá aberto, e aí, vou aderir ou não vou aderir? Então, a minha sugestão para vocês é pensar muito isso. Se você é um servidor público que entrou antes de 2003, você tem vontade de fazer outro concurso público, eu não aderiria, tá? Eu não iria aderir, porque realmente você faz um outro concurso público, seu salário muda drasticamente, e aí você consegue se aposentar com um novo salário, com um nível de contribuição mais baixo, tá? Então, esse é realmente o ponto que você tem que refletir na hora de fazer esses cálculos, tá? O Diogo perguntou aqui sobre PGBL, fazer as diferenciações das previdências privadas, aí seria mais uma live, Diogo, mas eu acho que aproveitando, esse seria sim um ponto a vocês refletirem. Eu vou aderir ao novo regime, vai sobrar uma grana. Sobre aquela grana, eu falei para vocês vão pagar imposto de renda. O que você faz? Faz um plano de previdência privada, que aí você vai ter um benefício fiscal e aí pode ser interessante. Claro que cada um vai ter que avaliar se faz sentido para você, mas normalmente é algo bem interessante. Agora sim, há alguns anos atrás nós tínhamos alguns planos de previdência privada que eles eram muito amarrados, investiam em tesouro direto, ou seja, você pagava um monte de taxa para ficar lá o seu dinheiro investido em tesouro direto, você tinha só o benefício fiscal. Hoje você tem planos de previdência privada muito interessantes que replicam excelentes carteiras de ações. Por exemplo, o pessoal da Real Investo, o pessoal está cansado aqui de me acompanhar, sabe que eu sou amigo deles. Eles são ótimos, têm resultados excelentes, eu gosto muito da filosofia de investimento deles. Eles têm um plano de previdência privada que replica, um fundo de previdência privada que replica o fundo de ações dele. Ou seja, você vai investir em ações com um benefício fiscal, tá? Então, esse é realmente um ponto a se pensar. O Reinaldo perguntou assim, por que abrem tantas janelas de entrada para entrar no FUNPRESP? Reinaldo, bem, eu imagino que quando você faz essa pergunta por que abrem tantas janelas para migrar de regime, né? Ou seja, eu migrar para o teto da contribuição do regime geral e para eu aderir ao FUNPRESP, que normalmente é uma situação casada à outra, né? E o que acaba acontecendo é justamente o que eu falei, é um estímulo do governo a colocar todo mundo no teto do regime geral. Porque, de novo, olha que situação que você vai ter. Imagina daqui 20 anos, quando quem não aderiu começar a se aposentar. Quem vai pagar a remuneração dessa pessoa quando ela for para a inativa? Você entendeu? Quem vai pagar é quem está na ativa, contribuindo sobre o regime geral. Então, vamos pensar assim, um caso, um analista judiciário lá na Justiça Federal, tá? Ele recebe mais ou menos o equivalente a 3 tetos do regime geral. Então, ele contribui por quase, um pouquinho menos do que 3 tetos do regime geral. Quando ele se aposentar, tá? Vamos arredondar aqui e dizer que é 3. Quando ele se aposentar, ele vai precisar de 3 pessoas na ativa para pagar ele. Tá? Então, você imagina, você tem 10 dele, você precisa ter 30 pessoas da ativa para pagar ele. Você começa a entender que essa conta pode não fechar lá na frente, então com certeza o governo vai fazer muitos estímulos para que muitas pessoas migrem. Claro que o judiciário sempre vai estar ali para, se eles quiserem inventar alguma moda, poder fazer, mas é realmente um risco bem grande de você ter isso, tá? Fábio Duarte, tem muita taxa oculta no FUNPRESP? Pelo que eu pesquisei, não, Fábio. Tá? Teria que ver, porque quando eu pesquisei o FUNPRESP Jude. Então, tem cada órgão federal tem o seu próprio FUNPRESP, mas pelo que eu pesquisei é um fundo de previdência normal. Tem suas taxas, obviamente, mas assim, não é uma coisa surreal, tá? Então, acho que esse não seria o problema. Ângela, minha colega de trabalho lá de Curitiba, da Justiça Federal, eu migrei em 2018, aderi ao FUNPRESP com o mínimo pelo receio, a diferença eu invisto na Previdência do Verde. Perfeito, Ângela. Eu acho que essa é uma reflexão que eu acho que é interessante. Porque, queira ou não queira, é muito atrativo. Essa ideia de 1 para 1, ela acaba ficando realmente muito atrativa para vocês. Se eventualmente você tiver um plano de sair antecipadamente, aí você pode até migrar, né? E como você falou, você construiu a sua aposentadoria fora. Isso, gente, não tem igual.
você construir, digo aí por experiência própria, tá? Você construir a sua previdência própria, isso é impagável, tá? Você saber que é o seu patrimônio que está gerando a sua renda, que não pode ter a ingerência. Mas pode ter uma ingerência do governo, tributário. Sim, você mora num país que vai sempre ter isso. Em qualquer país sempre vai ter essa situação. Mas as histórias que nós temos de pessoas que realmente não conseguiram viver com sua aposentadoria, tiveram que voltar a trabalhar, elas são bem grandes. Depois, você construir a sua própria previdência te traz muita educação financeira. A quantidade de pessoas que eu conheci que tinham tempo para se aposentar e não podiam se aposentar porque não tinham um planejamento financeiro adequado era grande e até é um pouco triste, né? Porque você está lá, você passa uma vida inteira às vezes querendo se aposentar, quando pode, você não pode. Se você fez o planejamento adequado, você construiu a sua previdência fora, isso não te aflige, né? Não te atinge em hipótese alguma. Galera, a live era isso. Se vocês não têm mais nenhuma pergunta, acho que um pouco aí dizendo por que eu não aderi, tá? O que me levaria a aderir ou não ao novo sistema. Se você gostou aí, curte. Depois eu vou subir isso aqui para o YouTube também, então depois, se você quiser assistir de novo, se você pegou no meio do caminho, eu vou deixar salvo aqui no Instagram, vou subir para o YouTube. Então, se você estiver assistindo aí no YouTube, curte, compartilha aí com os amigos. Deixa as dúvidas aqui, se eu não souber responder, eu vou tentar buscar as informações, aí trago para vocês também. Eu sei que é um tema bem complexo e assim, pensem bastante. Um ponto, né, final aqui, eu acho que dá para dizer para vocês também é o seguinte: se tiver com muita dúvida, às vezes o melhor é não aderir de repente. Eu estou com muita dúvida sobre o que eu vou fazer. Tecnicamente, sua aposentadoria ainda está protegida, mas é um risco bem grande que você corre de ter uma redução lá na frente, porque essa conta me parece que não vai funcionar, tá? Wagner Maciel perguntou: essa mudança é apenas para os servidores federais? Essa janela que abriu agora é para servidores federais, mas até onde eu saiba tem uma janela aberta para os servidores aqui do estado de Santa Catarina. E eu acredito que outros estados também. Agora, cada regime, cada modelo de migração, ele é diferente, precisa ser avaliado. Então, por exemplo, o caso aqui de Santa Catarina, em que eles devolvem o que você contribuiu acima do teto, poxa, eu já acho bem legal, já acho bem interessante, porque aí você não fica com aquele benefício especial. O tal do benefício especial que o Serviço Público Federal criou, que para mim é bem pouco confiável. Eu sei que tem o judiciário para depois poder resolver, mas eu acho bastante complexo. Você está saindo de um sistema que você não confia e você vai confiar num sistema que te promete pagar um valor normalmente alto daqui 20 anos. Não, poxa. Igual do estado de Santa Catarina é o seguinte: te devolvo tudo que tu contribuiu, vai aplicar no que você quiser. Esse que é o legal. Tá? O professor Márcio Damasceno comenta aqui do percentual da contribuição previdenciária, que subiram para 14, podem subir bem mais. Sempre é difícil, né, professor Márcio? Mas é uma das possibilidades, né? Você imagina, para cada uma pessoa inativa eu preciso de 3, essa conta vai ter que fechar em algum momento, tá? O Lindoval está dizendo aqui que acha a contrapartida do governo maravilhosa. Como eu falei, se não houver ingerência sobre esse fundo, seria maravilhoso se nós pudéssemos prever o futuro, né? E saber que não vai ter ingerência. Não vai ter os problemas que nós tivemos, por exemplo, em outros fundos de previdência aí. Mas se não tiver nenhum tipo de ingerência governamental, é fantástico. Essa contrapartida do governo, que você já sai ganhando 100%. E aí qualquer coisa que você ganhar em cima disso, você está ganhando em cima do dobro. Como eu falei, então imagina um ganho de 100% nas aplicações, transforma o teu investimento em 300%, porque já tinha o 100% do governo. Então, isso é simplesmente fantástico, isso potencializa realmente a ideia dos juros compostos, tá? E, obviamente, como o professor Márcio está reforçando bem aqui, isso não é garantia de eternidade. Hoje existe essa contrapartida. No futuro, não se sabe. Até pouco tempo atrás estava se discutindo isso para as empresas privadas, de que elas não iriam mais fazer essas contrapartidas, as empresas que fazem e tudo mais. Então,
O importante, sempre digo para vocês, gente, construam a sua aposentadoria fora. Você tem investimentos incríveis no Brasil, tá? Depois você vai sofisticar, de repente até botar fora, mas começa aqui pelo Brasil. Se você está começando, acho que fundo imobiliário é sempre o caminho, tá? Não é porque eu tenho um produto de fundo imobiliário que estou dizendo isso, é porque realmente o fundo imobiliário é fantástico. Depois você vai trazendo, traz um pouco de ações, você tem alguma coisa de renda fixa, mas o fundo imobiliário, o rendimento mensal do fundo imobiliário, ele te dá muito essa visibilidade previdenciária. Eu acho realmente fantástico para isso, tá? Então, construa essa previdência própria, que vai ser realmente muito, muito mais interessante, tá? A Ângela está dizendo aqui que o aumento da alíquota foi um grande estímulo. Foi, para mim lá atrás também foi, Ângela, quando podia migrar, não tinha tido ainda a mudança da alíquota e eu só que sabia que ia passar e eu pesei bastante, mas como eu falei, a minha situação era um pouco diferente. Eu estava numa situação que ainda não tinha. Eu tinha 90% decidido que eu ia sair, mas eu podia optar pelos 10%. Se eu optasse pelos 10%, eu ia optar por fazer outro concurso. Então, essa ideia pegou bastante aqui para mim. Por isso que eu estou trazendo, porque às vezes pode contribuir também algum de vocês que podem estar nessa mesma situação. Legal, pessoal? Então, muito obrigado. Já são 9h37, já fiz uma outra live hoje às 7 horas. Obrigado aqui pela participação de todos vocês. E qualquer coisa, deixem a pergunta lá na caixinha de perguntas e respostas. Um forte abraço para todos vocês.